A paz do Senhor, amados. Estamos nós aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, amém? Vamos, nessa tarde, aproveitar esse tempo, que nós estamos de quarentena. Por que não aprendermos um pouquinho mais de Deus, louvarmos a Ele um pouco, aproveitando o nosso tempo, o tempo que o Senhor tem nos dado para nos achegar mais a Ele, e isso é importante. Então, que nós possamos nessa tarde estarmos juntos, nesse momento, e darmos essa atenção para o nosso Deus, que tanto tem nos dado. E a gente pode ser gratos ao Senhor. Compartilhe esse vídeo, vamos estar juntos. Tantos outros estão em casa nessa hora, talvez não sabendo nem o que fazer, E por que não aprendermos a palavra do Senhor, nos alimentarmos espiritualmente, para que quando a quarentena acabe, nós estejamos renovados, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Nessa tarde, vamos agradecer ao Senhor por estarmos vivos. Diga assim: eu tenho vida, eu estou vivo, então eu posso adorar. Aleluias ao Senhor, glória a Deus. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu não olho as circunstâncias e eu olho para o amor do meu Deus, do nosso Deus. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Não olhe as circunstâncias, não olhe, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a erva não floresça e a videira não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a erva não floresça e a videira não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema,
pode confiar. Não, não olhe as circunstâncias, não olhe não. Olhe seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus e aleluia. Glórias ao meu Salvador. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Oi, Jamile. Compartilhe o nosso vídeo aí com o pessoal. Vamos estar trazendo nessa tarde uma palavra para os nossos corações. Aproveitando o nosso tempo aí de quarentena, vamos estar juntos, buscando a presença do nosso Deus, aprendendo a palavra do Senhor. É tempo de intimidade, é tempo de buscarmos mais do Senhor. Vamos fazer valer esse tempo que nós estamos em casa. Vamos fazer valer. Então compartilhe aí um vídeo, pessoal. Vamos estar assistindo uma palavra sobre família nessa tarde, que eu creio que vai edificar os nossos corações, as nossas vidas. Amém? Tempo que nós podemos estar parados sem fazermos nada, porque não estamos aprendendo mais do Senhor e adorando a Deus. Amém? Então compartilhe agora, convide. Vamos estar juntos nessa tarde. Oh Deus, glórias ao teu nome. Mas de ti menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Vamos dizer nessa tarde: mas eu quero mais, eu quero mais de ti. Mais de ti.
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, cegos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, cegos de todos os irmãos, que ele cresça, e que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que nós possamos ser assim, que possamos diminuir a cada dia, para que o Senhor cresça em nós. Cada vez que nós vamos diminuindo, cada vez Ele vai crescendo. Cada vez vamos tendo mais intimidade. É o que queremos, é o que desejamos. Oh Pai, sermos apenas instrumentos para a Tua glória, para o Teu louvor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Vamos aprender nesta tarde em que estamos juntos aqui, aproveitando esse momento, né, de quarentena diante de Deus, quarentena diante de Deus. Oh, glória! Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Nós vamos estar lendo um texto. Oh, glória! Monte para a tua glória. Aleluia! Vamos estar lendo Gênesis, capítulo 24, verso 63 ao verso 67. Já abriu aí, Iago? Hein, Jamile? Já abriram? Vamos lá, vamos participar. Vamos aproveitar esse tempo, né, para aprendermos mais do Senhor. O tema da nossa mensagem nessa tarde diz assim. Aí talvez os solteiros vão dizer, essa mensagem não é para mim. Mas é sim. Porque todos nós estamos prontos para aprender. E conhecimento não ocupa espaço. Então todos nós estamos aprendendo. Quando um casamento doce se torna amargo. Opa! Muitas vezes as coisas doces se tornam amargas, né? E a gente vai aprender, né, um pouquinho hoje sobre isso. Já que muitos estão em famílias, né? Estão sentados aí em casa, talvez alguns vendo TV, não sei. Outros fazendo seus afazeres. Mas quem puder, né? Tá nos assistindo aí e crescendo para a glória de Deus. Aí, Iago, participa aí, ó. O pessoal aí, ó, compartilha. Convido o pessoal lá da igreja, que eu nem chamei eles, né? Mas vamos lá. Vamos compartilhar aí. Vamos dar essa oportunidade para muitos. Amém? Gênesis 24, 63 a 67. Diz assim. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laia-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao seu servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera
Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. A gente sabe que Abraão, né? Oh, legal, Javi, lavando louça e assistindo, muito bacana. E a gente sabe que Abraão, né, pediu seu servo que fosse buscar, né, uma moça para que ele pudesse se casar. E ele chegou lá naquela cidade, conheceu Rebeca e trouxe Rebeca, e esse momento, esse texto que a gente leu, é a parte do encontro deles, né, a parte do encontro de Isaac e de Rebeca, né, assim, algo muito lindo, né, quando é algo de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles casaram e viveram felizes para sempre, né? É uma frase assim de impacto, né? Casaram e viveram felizes para sempre. Mas não é verdadeiro. Ah, poxa, pastora, mas não é. Combina até com um filme romântico, né? Talvez se a gente estivesse vendo um filme agora, né, à tarde, aqueles filmes românticos, né, que tudo dá certo no final das contas, né? Mas na vida real, a gente sabe que não é bem assim, nem tudo é flores, né? Nem tudo é maravilhoso. Existem os espinhos, existem os momentos difíceis, e até para quem ainda não é casado, né, é bom aprender para estar preparado para quando Deus colocar, né, nas suas mãos aquela mulher maravilhosa ou aquele rapaz maravilhoso. E a gente já está atento a algumas coisas que a gente precisa se aperceber. E o que eu queria dizer para vocês, querido, que a felicidade não é assim, automática, né? A felicidade conjugal, ela precisa ser construída. Né? É uma coisa que vem aos poucos. E muitas vezes para se ter, né, um casamento feliz, um casamento que não tenha tanto turbilhões, vamos dizer assim, é necessário investir muito na renúncia. É preciso ter investimento. Casamento é um investimento. A gente precisa investir no nosso casamento. E hoje muita gente não quer investir. Então, quando a pessoa não quer investir, ela também não tem os lucros do negócio, né? Então a gente precisa saber disso, que no casamento a gente também precisa ter muita renúncia. É importante isso. Aliás, não é só um casamento, até às vezes em alguns relacionamentos, né, de amizade, alguns relacionamentos profissionais, a gente sempre tem que estar pronto a abrir mão de alguma coisa, abrir mão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, né? Todo relacionamento inclui muita renúncia. E cerca de 50% mais ou menos das pessoas que vão sorrindo para o altar, aquele dia maravilhoso, né? Passa o resto da vida, às vezes, chorando por causa do casamento. E aí, às vezes, até fazendo declarações, não era isso que eu queria, eu pensei que era uma coisa, eu pensei que era outra. E a gente tem percebido que o número de divórcios tem crescido muito. Cerca de 70% das pessoas que se divorciam, né? Há esse número de porcentagem de divórcio, mas o interessante é que a maioria dessas pessoas que se divorciam, elas não ficam sozinhas, elas tornam a se casar de novo. Para pensar, quantas pessoas você conhece que já se divorciaram e já casaram de novo, né? E ela descobre aí o seguinte, que o segundo casamento é mais problemático que o primeiro. Sério? É verdade, né? Porque as feridas abertas pelo rompimento do casamento sangram e dói muito. Dói sobretudo, e a gente tem percebido isso de uma forma muito clara, na vida dos filhos, né? Porque o divórcio ele traz um impacto muito grande na vida dos filhos. E às vezes é mais forte do que a morte de um dos pais. Quando um pai morre, não é tão trágico para as crianças quanto eles se divorciam. Isso traz muitos problemas. E às vezes no casamento, querido, a gente pode começar bem e terminar mal. Vai depender do nosso posicionamento diante de Deus,
diante daquilo que Deus quer para nossas vidas, né? É possível até às vezes você começar na dependência de Deus e no meio do caminho você perde o temor de Deus. Você começa bem, você ora, você busca Deus, eu quero alguém segundo o coração de Deus, eu quero estar na presença de Deus com meu marido. Aí vocês começam a caminhar. Não, vamos. Aí quando começa a vir os problemas, as lutas, as dificuldades, as diferenças, aí o temor de Deus já se vai e aí você dá mais ênfase às coisas que estão acontecendo. E aí você perde o temor e aí você para no meio do caminho e aquela harmonia começa a dar lugar para as feridas, dar lugar para as mágoas. E é possível, às vezes, até você começar um casamento dentro da vontade de Deus e daqui a pouco você destrói com as suas próprias mãos. Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas querem agir na força do seu braço para resolver as questões que surgem no meio do casamento. Mas não é assim. Precisamos, como mulheres de Deus, ter sabedoria, como homem de Deus, pedimos discernimento a Deus para que o nosso lar seja mantido diante do Senhor. A Bíblia fala, aliás, a Constituição mostra que a família é a célula máter da sociedade. Então, se uma família bem constituída, se a sociedade for formada de famílias bem constituídas, ela vai ser uma sociedade saudável. Mas se as famílias forem atacadas e destruídas, a sociedade começa a ruir. É por isso que o inimigo investe muito na destruição de famílias. E a gente tem que estar bem atento com as nossas famílias. Bem ligado. É possível você fazer um casamento dentro da vontade de Deus, como eu falei, e depois destruí-lo com as suas próprias mãos. É possível começar com um amor intenso e afogar o casamento no mar da indiferença, da amargura e da separação. Vejam bem, eu sempre costumo dizer, quando as pessoas começam a dizer assim, não, eu amo. Você não ama. O amor, ele é construído. O amor, ele vem com o tempo. Você pode gostar muito, né? Mas amor é uma coisa muito forte. E 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta, então, se suporta tudo, por que os casamentos estão por aí acabando assim? Um estalo. Às vezes, casais que estão há 2 anos casados, não, o amor acabou. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. E aí eu chego à conclusão seguinte. E realmente, querido, o amor, ele é construído, ele vem aos tempos, né? Vem paulatinamente crescendo. E aí eu pergunto para você, como está seu casamento hoje? Se você fosse fazer uma análise, como está o seu casamento hoje? É aquilo que você sonhou? Como está a sua família? É o que você planejou? Aí a gente vai analisar a história de Isaac e de Rebeca, né, que era uma família que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas a gente caminho no meio desse relacionamento de Isaac e Rebeca. O casamento deles tinha tudo para dar certo. Eles formavam um par perfeito. Pensa num par perfeito. Olha demais. Vamos ver as qualidades de Isaac? Isaac era um excelente partido. Era um excelente partido. Um jovem cobiçado por qualquer mãe, ou né? Como genro. Poxa, esse é o que eu queria como genro. Já pensou? Eu tenho 2 filhas, uma é casada. Aí, depois você olhar para o teu genro e dizer, era esse que eu queria para minha filha. Ó, que maravilha, né? Isaac era assim. Tinha berço, tinha uma família íntegra, tinha dinheiro, né? E ele era um jovem crente. Fundamental isso aí, né? Então ele tinha condições físicas, condições sociais e espirituais para agradar a mais exigente das candidatas ao matrimônio. Pensa nisso. Antes que eu tenha uma filha, a gente fica sonhando, né? Um genro
segundo o coração de Deus para a vida delas. E Isaac era tudo que se esperava de um homem, né? De um rapaz. Vamos ver alguns dos seus predicados e vamos analisar nessa tarde. Em primeiro lugar, Isaac era jovem, né? Ele deve ter se casado com uns 40 anos. Quando a gente abre lá em Gênesis 25, verso 20, diz assim: era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca. Aí você tem esperança aí. Quem acha que tá velho aí dizendo assim: eu já tô com 30 anos, já tô com 35, até agora Deus não mandou minha escolhida, meu escolhido. Ó, dê um glória aí, ó, glorifica o Senhor e diz assim: epa, ainda há esperança para mim. Glória a Deus. Isaac era jovem, tinha 40 aninhos, né? Tendo em vista que ele morreu com 180 anos. Casou-se muito moço. Isso equivale, né, um homem que chega aos 80 anos, casar-se com uma de 20 anos. Né? Ele estava no auge do seu vigor físico. Maravilha, né? Então, Isaac era jovem. Ponto. Legal. Segundo, Isaac era herdeiro único de uma grande fortuna. Epa! Rapaz, tinha condições financeiras, né? Então, um ponto, né, muito importante, você saber que sua filha não vai passar necessidade, né? Rebeca estava aí, ó. Né? Era o único herdeiro de uma grande fortuna. E por quê? Isaac era o filho da promessa, né? O herdeiro único da grande fortuna de Abraão, que Abraão era um homem rico. Gênesis 24, 35 vai nos declarar isso, olha aí. O Senhor abençoou muito a meu senhor de maneira que foi engrandecido. E deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. Veja aí, né? Grandes coisas, né? O Abraão tinha. Então, isso que a gente podia dizer assim, opa, ele era um excelente partido. Era um jovem rico, membro de uma família importante, tinha as promessas, alvo de grandiosas esperanças, né? Sua vida financeira estava garantida. Ele não precisava se desgastar granjeando riquezas, mas apenas administrar o legado do seu pai. Terceiro ponto, Isaac era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. A descendência de Abraão, né, espiritual de Abraão, viria por intermédio dele. Está lá em Gênesis 21, verso 12. Abram comigo as suas Bíblias. 21, verso 12, que diz assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Olha a promessa aí sobre Abraão, né? E na semente, Isaque era semente de Abraão. Então, um futuro espiritual glorioso. Isaac seria pai de uma multidão. A bênção da aliança passava por ele. Ele era semente bendita, da qual uma multidão haveria de nascer para conhecer e andar com Deus. Hoje nós somos filhos de Abraão. Glória a Deus por isso. Então ele era jovem, ele era herdeiro de uma grande fortuna, ele tinha um futuro espiritual glorioso. Isaac era um homem espiritual. Isaac tinha hábito de meditar nas coisas de Deus, né? Coisa linda, né? Ele tinha hábito de meditar nas coisas de Deus. 24, 63 vai nos declarar isso. Gênesis 24, verso 63. Prestem atenção, diz assim: Isaac saíra a orar no campo. Isaac saiu a orar no campo. Então, Isaac era um homem espiritual. Era um homem de oração. Ele tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. Ele temia a Deus e aprendeu isso aos pés do seu pai Abraão. Então,
temos as qualidades, assim, olha, qualidades que se você enumerar assim, você diz assim, eita, esse cara é o cara, perfeito, né? Tem tudo de bom, tudo que a gente precisa. E aí, vamos ver que Rebeca foi escolhida especialmente por Deus para ser a esposa de Isaac. Enquanto Isaac meditava e orava, possivelmente ele podia estar orando, pedindo a Deus uma esposa, Deus preparou para ele uma mulher extraordinária. Enquanto Abraão se dedicou a buscar uma esposa para seu filho, Deus lhe deu uma nora com qualidades também magníficas, né? E aí a gente vai destacar algumas aqui. E Abraão, o pai de Isaac, né, teve algumas iniciativas em relação ao casamento do seu filho. Ele deu uma diretriz para que quando o servo fosse até aquela cidade, né, buscar a esposa para o seu filho, Abraão passa as diretrizes como ele queria que fosse a mulher de Isaac. Abraão entendeu que primeiro ponto, Isaac precisava casar com uma jovem fiel a Deus. Foi o primeiro ponto que Abraão falou para o seu servo, olha, não quero alguém que não seja do povo, né, de Israel, não quero alguém que seja alguém fora do meu povo. Eu quero alguém que seja fiel a Deus, como nós aqui vivemos em fidelidade a Deus. Esse é um ponto importantíssimo que a gente deve prestar atenção. Abraão sabia que Isaac não podia casar com uma cananita, uma mulher de Cananeia. Abraão sabia disso, porque os de Cananeia não serviam ao mesmo Deus. Então, eles adoravam outros deuses. Então, Abraão estava decidida a orientar o seu filho nessa área vital, porque o casamento é uma área vital na nossa vida. E às vezes a gente percebe que muitas vezes os pais não se preocupam em participar desse processo da escolha do cônjuge, né, para os seus filhos. Ele decide, a vida é dele, o que ele quiser fazer. Mas nós, como pais, nós temos essa função de orientar os nossos filhos, né, como servos de Deus, a procurarem uma mulher de Deus, a procurarem um homem de Deus, para estarem na presença de Deus juntos. Mas muitas vezes os pais têm sido muito omisso, não têm sentado com seus filhos e orientado eles, né? E eu percebo até nessa situação que nós estamos vivendo, dessa quarentena, Deus nos dando a oportunidade para a gente rever alguns valores, para a gente pensar assim, né? Eu tenho tido tempo para conversar com meu filho, com minha filha, participar com eles de alguma coisa. Ontem a gente ria muito, estávamos na casa do meu filho e a gente brincando lá, a família toda junto, brincando depois do culto. Falei assim, gente, coisa gloriosa, a família junta, a família unida, participando de tudo. E nesses dias que nós temos vivido, as pessoas estão sendo muito individualistas, cada um vivendo o seu mundo. Os filhos vivendo o seu mundinho dentro do quarto, é o pai vivendo o seu mundinho, é a mãe vivendo o seu mundinho, dentro da própria casa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, queridos. Dessa individualidade, até mesmo dentro de casa. A gente precisa se achegar aos filhos, os filhos se achegarem aos pais, né? E estarem juntos, compartilhando, conversando. A gente tem percebido muitos filhos que estão sendo enredados por artimanhas malignas, porque os pais estão muito ausentes da vida dos filhos. Estão muito ausentes. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E a gente precisa ser participativo no processo da escolha do cônjuge dos nossos filhos. Quando chegar a época, então eu vou me preocupar com isso. Não, é agora. É nesse momento da adolescência em que eles já, né, vão se descobrindo, vem a puberdade, eles já estão, né, olhando, dando as olhadinhas. Orientar, se mostrar interessado nesse assunto e conversar com eles. E Abraão mandou buscar um jovem dentre o seu povo, aquela jovem. Abraão estava convencido de que Deus é quem dá a esposa prudente. Oh, glória! Vamos ver onde é que diz isso? Provérbios 19, 14. Aí, para vocês aí, rapazes, né, que estão nos assistindo,
Deus é quem dá a esposa prudente. Não adianta você sair caçando por aí, não. Espere em Deus. Espere em Deus, hein? Provérbios 19:14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Olha que coisa linda, hein? Do Senhor vem a mulher prudente. Oh, glória. Ainda no 18:22 diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Oh, glória. E alcançou a benevolência do Senhor. Aquele que acha uma mulher, alcançou a benevolência do Senhor. Então, veja bem, em primeiro lugar, a primeira preocupação de Abraão foi procurar uma esposa fiel a Deus, né? Em segundo lugar, Abraão procurou seu servo mais velho para procurar uma jovem com quem Isaac deveria se casar. Então, olha só, Abraão não chamou um jovem, um playboy, um garotão, para resolver essa questão, para ir procurar alguém. Ele procurou seu servo mais experiente para escolher uma esposa para o seu filho. Ele não chamou qualquer um lá daquele tempo. Ô, garoto, vem cá, vamos procurar uma esposa ali para o meu filho. Não. Ele chamou um servo mais velho, alguém que tivesse entendimento, tivesse discernimento, porque os jovens precisam ouvir o conselho dos mais velhos na área do casamento. A gente percebe que muitos casamentos não dão certo porque muitas vezes os jovens não querem ouvir o conselho dos pais. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Eu que tenho que decidir minha vida. E muitas vezes acabam quebrando a cara. É o que é mais certo. E eles precisam entender, né, que os pais, eles já passaram por esse processo. Eles têm experiência, eles têm bagagem. Então não custa nada parar e ouvir o conselho. O conselho do ancião, da anciã, dos mais velhos, não é? E muitas vezes, por não ouvir, não querem ouvir, acabam se intrometendo em coisas, né, que não precisavam se intrometer. Se tivessem apenas ouvido o conselho dos mais velhos, né? Então os jovens precisam ouvir os conselhos dos mais velhos na área de casamento. Conselho de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Não é verdade, Bárbara? Isso aí, né? Precisam. Mas a gente precisa sentar com os nossos filhos e conversar. Em terceiro lugar, Abraão e seu servo buscaram a direção divina na escolha da esposa de Isaac. Veja bem, Abraão e o servo dele buscaram a direção divina na escolha da esposa para Isaac. Está lá em Gênesis 24, verso 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. E no 14: seja, pois, a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que o beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber dos seus camelos, esta seja quem designaste a teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Coisa linda, né, gente? Abraão e o servo estavam ali, né, buscando a direção de Deus para a escolha da esposa de Isaac. A pergunta: você buscou direção de Deus para o seu casamento? E você que ainda não é casado, você tem buscado direção de Deus para o seu casamento? Para que você realmente tenha alguém do Senhor, alguém preparado por Ele para a tua vida? Às vezes a gente acha que Deus não está preocupado com essa área da nossa vida, né? Mas Deus está. E muito preocupado. Também estou com saudade, amor. Né? E muito preocupado mesmo. Precisamos orar a Deus pelo casamento dos nossos filhos.
A vontade de Deus precisa ser feita nessa importante área da vida deles. A gente precisa orar. Eu sempre, desde nova, desde que me casei, eu orava pelo meu genro, pela minha nora, aliás, pela minha nora e pelos meus genros, para que Deus colocasse alguém segundo o seu coração na vida dos meus filhos. Que o Senhor trouxesse alguém segundo o coração dele. Mas é necessário que nós estejamos na brecha buscando ao Senhor por isso, né? Então, é uma área tão importante, uma área tão, sabe, sensível da nossa vida, porque um casamento na presença de Deus é tudo, queridos, é tudo, né? E diz um ditado, né, que se nós não pedimos a Deus o nosso cônjuge, o diabo pode nos dar um. Não sei se é verdade isso, né? Mas eu creio que nós precisamos é pedir a Deus que nos envie alguém segundo o seu coração para os nossos filhos e para nós também. Quando o servo de Abraão encontrou Rebeca, ele não teve dúvida, né, de que ela era a resposta às orações que eles haviam feito, né? E que ele tinha preparado a Rebeca, porque ele foi fazendo prova com Deus, né? E Rebeca, ela tinha qualidades extraordinárias. Tinha o perfil ideal para ser a mulher de Isaac. Quer ver? A gente vê as qualidades de Isaac, né? Agora vamos ver as qualidades de Rebeca. Ah, o que todo mundo quer, né, gente? Rebeca era uma jovem bonita. Tá lá, Gênesis 24, 16. Ó. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu um cântaro e subiu. Opa! Formosa à vista, virgem, né? Coisa gloriosa. Então, Rebeca era uma jovem muito bonita. Paz do Senhor, Juninho. Né? Graciosa, bela, encantadora. Bela por fora e bela por dentro. Né? Tinha uma aparência física agradável e também tinha uma vida interior com conteúdo. Então, bonita. Todo mundo quer alguém bonito, né? Embora eu digo sempre que bonita é uma questão dos olhos, né? Porque todos somos. Jesus não fez ninguém feio. Nós é que temos perspectivas diferentes, né? Então, em segundo lugar, Rebeca era uma jovem trabalhadora. Gênesis 24, 15. Olha. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Buscava água, né? Alimentava lá, né? Dava bebida para os camelos, não é isso? Uma menina trabalhadora, gente. Ó, aí, rapazes, preste atenção. Quando você for procurar, né, uma mulher de Deus, procura ver as virtudes dela. Porque depois não adianta ficar chorando. Não, porque ela é assim, ela é assada, porque ninguém procura saber antes, né? Às vezes pensa na hora de namorar, é beijinho, 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 abraço, abraço, né? Amassos é parte, né? Mas ninguém procura saber se é boa dona de casa, se ela é responsável com as suas coisas. Ninguém procura saber disso. Quer saber de namorar, mas não procura saber antes. Aí quando casa, aí vem os problemas. Não, porque ela não faz nada dentro de casa. Ah, porque ela é irresponsável. Ah, porque ela é aquilo. Ah, porque ele é assim, porque ele é assado. Porque não procurou ver antes de casar. O servo aqui olhou e viu assim, menina trabalhadora. Menina que está ali se esforçando. Ela era pastora também, né? E não uma pecinha de porcelana, frágil, indefesa, mimadinha, né? Isso me faz lembrar certa vez, minha mãe sempre contava essa história, em que uma moça casou, ficou feliz e tal, foi para a lua de mel. Na primeira noite de casada, ela disse assim, amor, faz o café para mim. Lua de mel, fez o café. Foi lá, fez o café, levou na cama, maravilha. Tá bom. Segundo dia, amor, dá pra você fazer o café?
almoço a gente vai almoçar fora no restaurante, lua de mel, tá tudo maravilha. Terceiro dia, mesma coisa. Ele tá olhando. Aí eu falei, não, você sabe cozinhar, não? Não, sei não. Tá. Se arruma aí que a gente vai dar um passeio. Se arrumaram, daqui a pouquinho, para onde eles foram? Em frente à casa da mãe. Chegou lá em frente à casa da mãe, o que a gente tá fazendo aqui? Vim trazer sua filha. Quando ela aprender a cozinhar, a senhora me entrega ela de volta. Sente a vergonha, não é não? Só que ela ficou lá. Mas foi verdade isso, gente. E foi lá, aprendeu tudo, depois voltou pro esposo. Mas isso era para ter visto antes. Aí, esse ainda foi sábio, ainda foi lá e pegou de volta. Mas muitos, a maioria, começa a vir, sabe? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Daqui a pouquinho, ninguém quer saber um do outro. Então, são coisas que a gente pode evitar, né? Que a gente tem que perceber, a gente tem que estar atento a essas coisas que mais tarde vão trazer problemas dentro da família. E Rebeca era uma jovem trabalhadora. Terceiro ponto, Rebeca também era uma jovem prestativa. Gênesis 24, 20 vai dizer isso. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Veja bem, essa moça era uma moça que ela tinha muitas qualidades, né? Além de ser bonita, trabalhadora, ela também era muito prestativa. Era uma pessoa que se podia contar com ela, né? Logo que ela viu os camelos ali, providenciou a água, tirou do poço. Ela tinha força nos braços e destreza nas atitudes e generosidade no coração. Quais são as qualidades que você observou, o que você tem observado, né, naquela pessoa que você tem interesse, ou naquela pessoa que está com você? E uma coisa interessante que muitas vezes a gente também esquece de ver as qualidades do nosso cônjuge. À medida que o casamento vai andando, você só começa a ver os defeitos. Você só quer ver os defeitos. Você esqueceu das qualidades que ela tinha, que te atraiu, né? Ou que ele te atraiu, ou que ela te atraiu. Você esquece as qualidades e começa a ver só os defeitos. Isso é ruim. A gente tem que continuar olhando as qualidades uns dos outros. Em quarto lugar, Rebeca era uma jovem amada pelos pais, né? Então a gente pode declarar que Rebeca era uma mulher, uma moça, né, uma jovem que tinha saúde emocional. Não precisava se entregar ao primeiro que vinha na frente por carência afetiva. Era uma jovem bem resolvida emocionalmente, com uma autoestima saudável. Esse é um ponto muito importante, nós observarmos a saúde emocional, né? O que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa acha, né? E não sair se entregando a qualquer um. Hoje em dia há uma ideia de que o ficar, né? Eu fico com um, fico com outro, fico com outro. Não, isso é legal. Não, isso é falta de saúde emocional, né? Eu fico com aquele, fico com aquele outro, e por aí vai. Mas nós precisamos entender que não é por aí, né? A gente tem que ter mente saudável, saber o que queremos, sermos bastante resolvidos. Temos até uma autoestima saudável também. Saber quem somos, nos valorizar, isso é muito importante. Em quinto lugar, Rebeca era uma jovem decidida. Gênesis 24, 57 e 58 vai dizer assim: E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Logo que ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida,
ela se dispôs a deixar o seu pai, dispôs-se a deixar a sua mãe e unir-se àquele que Deus havia preparado para ela. Sair do ninho dos pais antes da hora, ou seja, prematuramente, pode ser um desastre. Mas deixar de sair também na hora certa pode ser uma fonte de desalento. Rebeca tinha decisão própria, ela sabia fazer suas escolhas com segurança. Então a gente precisa saber a hora de sair do ninho dos pais. Não é sair prematuramente, porque isso pode ser um desastre. Agora, também deixar de sair na hora certa também pode ser um desalento. Então, ela soube a hora certa de sair. Querido, mostre para seu filho que é o momento certo dele sair do ninho. Tem muitos filhos saindo do ninho antes da hora. Isso só vai trazer confusão. Hoje, infelizmente, a nossa adolescência está assim, acha que gostou, né, de alguém, tem um relacionamento, se une, a maioria são jovens, não estão preparados, e depois o que acontece? A maioria volta para o ninho dos pais, volta outra vez para os pais. E aí muitas vezes já com uma criança em desenvolvimento no ventre, e as coisas vão virando de cabeça para baixo, né? Então, Rebeca soube a hora certa de sair do ninho e ser decidida a tomar aquela atitude, né, diante de Deus e diante dos seus pais também. Ensine seus filhos, né, a hora certa de sair do regaço do papai e da mamãe, né? Em sexto lugar, Rebeca era uma jovem recatada. Capítulo 24, verso 65 diz: E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Gente, essa é muito linda isso. Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Quando ela viu Isaque, ela cobriu o rosto. Ela, em vez de despir-se e se mostrar insinuante, não é isso? Ela buscou o recato. Hoje a gente vive numa sociedade totalmente diferente. As moças não estão se preservando, não estão se valorizando, estão à mostra. Eu não digo que a gente vai voltar lá naquele passado, né, que as mulheres se vestiam, nossa, né? Até né? Mas hoje não há mais aquele, sabe, interesse do rapaz descobrir o que ela tem. Porque a maioria das moças, a gente sai na rua, é aqueles vestidinhos tão, sabe, tão curtos, mostrando as polpas, né? E os homens estão cansados já de olhar isso. Já não há mais nem interesse, porque o homem é atraído pelo que vê, mas ele já está vendo tudo. Não precisa nem se atrair mais. Então a gente precisa ter muito cuidado, isso até nas roupas dos nossos filhos, filhas principalmente, né? Para que elas sejam recatas, para que elas não se tornem alvo, né, de maus olhos, de pessoas que desejam, né? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. E Rebeca era uma jovem recatada. Ela não precisou se mostrar insinuante para poder atrair os olhos de Isaque. Pelo contrário, não é? Ela cobriu o véu. Né? Hoje, muitas jovens, elas tentam atrair seu pretendente seduzindo pelo encanto do seu corpo. Querido, muitos até casamentos são feitos por causa desse encanto. O encanto de ver a beleza física. Mas depois se cansam. Já viram, já experimentaram o que queriam. Não tem mais interesse, não é? E em vez de buscar os predicados morais, né, mais do que os dotes físicos. Então Rebeca
né, ela tinha as qualidades, Isaac tinha suas qualidades também. Então, o resultado desse conjunto de medidas aí é que Isaac, ao ver Rebeca, a palavra vai dizer que ele amou ela à primeira vista. Tá aí? Gênesis 24, 67. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Né? Foi um encontro curto, mas eficaz, por causa da longa preparação. Né? Hoje temos relacionamentos muito vulneráveis, porque eles começam sem nenhum planejamento. Preste atenção só, nos dias de hoje. O que nós vemos? Os casais não se preparam, não planejam, se encontram, ficam, resolvem se juntar, não tem mais um período de namoro, noivado, para se conhecerem, para planejarem juntos como vão fazer. Então, tudo que não tem planejamento, querida, a tendência é não dar certo. Se você tem um negócio, você não planeja como vai ser feito esse negócio, é certo que ele vem abaixo, vem a ruína. Não é diferente no casamento. Se você não planeja, se você não estipula como deve ser, daqui a pouquinho isso vem abaixo também. Então, se não tem planejamento, se não tem preparação espiritual, o casamento de Isaac aconteceu no tempo de Deus, dentro do projeto de Deus, conforme a vontade de Deus. Rebeca era estéril, ela não podia ter filho. Isaac orou 20 anos e Deus ouviu sua oração. E ela foi curada. E concebeu, dando luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que está lá em Gênesis 25, 21 e 26. Vamos ler? Gênesis 25, 21 e 26. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Né? Então, tinha 2 filhos que eles tiveram. Esse casamento, como a gente percebeu, tinha tudo para dar certo, né? Mas o tema do nosso encontro aqui hoje é quando o casamento doce se torna amargo. Aí você pode dizer, pastora, mas até agora só tem qualidade boa. Poxa, Isaac, né, tinha tudo para dar certo. Isaac era jovem, era um herdeiro único, né, de uma grande fortuna, era herdeiro de um futuro espiritual, era um homem espiritual, não é isso? Rebeca era uma jovem bonita, uma jovem trabalhadora, uma jovem prestativa, uma jovem amada pelos seus pais, uma jovem recatada. Então, quando a gente percebe assim, poxa, então tá perfeito. Isso aí tem tudo para dar certo. Aí eu queria perguntar para vocês, quantos casais você já viu que tinha tudo para dar certo e deu errado? Me responde aí se você está me ouvindo. Se você está ligado comigo aí, me responde aí, quantos você já viu que tinha tudo para dar certo, mas deu errado? Me responde aí, porque nós estamos numa live participativa, né? Quantos você já viu? Tinha tudo, pastora, para dar certo aquele casal, mas não deu. Por que será?
Opa, alguém já respondeu. Muitos. Verdade, Jamília. Muitos. Mais alguém aí que já viu muitos casais que tinha tudo para dar certo e deu errado? Só a Jamília que viu muitos. Não é? A gente precisa entender o que deu errado. Mas só que nós não vamos falar disso agora. Vou terminar a live aqui, porque essa história continua amanhã. Amanhã a gente continua para saber o que foi que aconteceu. Uma família ameaçada pela imprudência. A falta de prudência numa família pode fazer as coisas darem errado, por mais que elas pareçam que está dando tudo certo. Então, se você quiser me acompanhar e aprender mais, aproveitando essa quarentena, e a gente está ligado aí, aprendendo mais de Deus, guardando a nossa família, eu quero convidar vocês amanhã, tá bom? Para estar com a gente de novo, 4h da tarde, tá bom? A gente se encontra aqui de novo. Um beijo para vocês que participaram conosco. Vai meditando nisso aí, vai aprendendo, vai vendo o que você pode aprender com isso tudo que você ouviu hoje. Que Deus te abençoe, fica na paz, que Jesus guarde o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém.